Pessoal, a Nigéria, o Ghana, Camarões e outros países do continente africano decidiram repatriar as suas reservas de ouro que estavam nos Estados Unidos da América e agora repatriaram para os seus países. Então, reparem que em 2024, em meio às incertezas econômicas, países africanos estão a preferir repatriar todo o seu dinheiro que está fora, inclusive o próprio ouro, que é o único dinheiro verdadeiro nessa fase do campeonato, estão a tirar dos Estados Unidos da América e estão a trazer para os seus países. Claro, essa decisão chocou o Ocidente. E a Nigéria é um dos primeiros países a marcar esse passo. E também o Ghana e os outros países. Reparem que nessa fase do campeonato existe muita incerteza quanto à economia americana por causa da dívida pública que está a bater recordes quase todos os meses. Nesse momento está acima de 33 trilhões de dólares americanos e, claro, você vai dizer que dívida foi feita no seu dinheiro, mas isso é uma preocupação para os investidores e principalmente para países que têm o seu dinheiro estacionado nos Estados Unidos. E, segundo essa matéria, ela fala sobre a Nigéria estar a repatriar, nesse caso, o ouro. O título diz que Nigéria repatria reservas de ouro em meio a preocupações com a economia dos Estados Unidos da América. Diz assim, no meio de preocupações sobre o estado de deterioração da economia dos Estados Unidos da América, a Nigéria deu um passo significativo ao decidir repatriar as suas reservas de ouro dos Estados Unidos. Essa medida, que sublinha a abordagem proativa da Nigéria para salvaguardar a sua riqueza, suscitou discussões sobre implicações para ambas as nações e para o panorama financeiro global. Então, a Nigéria, assim como vários países do continente africano, por vários motivos, preferem guardar as suas reservas de ouro nos Estados Unidos da América do que no seu Banco Central. E tem muitos motivos, pessoal. Tem a questão de segurança, muitas vezes, em alguns países, e também tem a questão de servir como garantia para alguns investimentos, alguns depósitos, algumas dívidas. Então, a Nigéria preferiu colocar o seu ouro nos Estados Unidos da América por causa disso. Aí tem muita coisa aí junta que o ouro, que é o único dinheiro verdadeiro, pode servir como garantia. No entanto, por causa dessa dívida que já bateu recordes, e a situação financeira nesse momento interna do próprio Estados Unidos da América e também a questão das eleições que vão decorrer esse ano, a Nigéria preferiu tirar o ouro de lá e repatriar para o seu país. E a Nigéria não é o único país do continente africano que fez isso. Nós também temos aqui a questão do Ghana. Ghana, que é também um país chave no continente africano em termos de poder de decisão, também decidiu repatriar as suas reservas dos Estados Unidos da América. Ghana, que assim como a Nigéria, nessa fase do campeonato, está com uma economia instável. O Ghana, até no ano passado, acredito eu, que teve risco de default, mas o Ghana repatriou o seu ouro, também do próprio Estados Unidos da América. Como eu disse, esse ouro que estava lá para muitas vezes servir como garantia, no caso do Ghana, nesse caso, né, garantia de dívidas, investimento, tem muita coisa junta lá. Mas eles decidiram repatriar. E a recente decisão do Ghana de repatriar suas reservas de ouro dos Estados Unidos da América assinala uma mudança significativa na estratégia econômica do país, para além do gesto simbólico de recuperar o controle sobre seus ativos de metais preciosos. A ação do Ghana é sublinhada por um desejo pragmático de se proteger das incertezas de uma economia desestabilizada dos Estados Unidos da América. Pessoal, nessa fase do campeonato, a economia americana não está assim tão boa, principalmente em termos de dívidas. E isso aqui está a preocupar muito tanto os países que têm lá reservas de ouro, como os investidores que colocam seu dinheiro ou seus ativos no título do Tesouro americano, que nessa fase do campeonato os juros estão altos. Isso é bom para o investidor, mas o estado da economia no seu todo, em termos de dívida, não está assim tão boa e está a criar muitos alarmes. E nessa fase do campeonato, o Ghana também decidiu repatriar. Além da Nigéria e o Ghana, também temos o Senegal e os Camarões, que também repatriaram o seu ouro que estavam lá em solo americano. E nesse momento, esses são os países que têm
mais reservas de ouro nessa fase do campeonato. Então, esse dado aqui está um pouquinho, é de 2019, né? Tem que ser um pouquinho atualizado, mas os dados atuais não vão fugir muito disso. Os americanos é que têm mais reservas de ouro, com mais de 8 mil toneladas de ouro, e depois nós temos aqui a própria Alemanha, a Itália, a França, a própria Rússia, a China. Reparem que todos esses países que estão aqui são países, e não tem nenhum deles, são países de fora. Nenhum país que está aqui faz parte do continente africano. Ou seja, nós que somos o dono do ouro, né, não fazemos parte do ranking dos países com mais ouro. Não tem nenhum Congo, não tem Angola, não tem Mali, não tem Etiópia, não tem África do Sul. Todo o nosso ouro foi mesmo roubado. Né? Todo o nosso ouro foi mesmo roubado. E muitos países que estão aqui, principalmente dos países europeus, são países que roubaram o ouro de África e levaram para os seus países na época da colonização, e esse mesmo ouro se mantém até os dias de hoje. Reparem que a colonização não caiu há bastante tempo, é uma coisa recente, é uma coisa de 50, 60 anos atrás. Em termos de história, na história da humanidade, isso é uma coisa muito nova. E eles roubaram tanto ouro que aqui no ranking não tem nenhum país africano. Reparem que países como Itália, países como a França, países como a Alemanha, são países que estiveram muito ativos, e a própria Holanda, na África do Sul, no apartheid. Portugal também, com ouro do Brasil e de Angola. Então, tem muita coisa junta que fecham que esses países tenham ouro. Porque esses países estão aqui não têm nenhuma mina de ouro, pessoal. Não tem, eles não têm ouro nos seus países, são ouro que eles roubaram. Aqui só podemos considerar a China, Índia, Rússia. Esses países sim têm ouro. Os outros não têm. Estados Unidos da América também tem ouro, apesar que também roubou no Iraque e outros países, mas eles têm ouro sim nos Estados Unidos da América. Mas outros países que estão aqui, eles não têm ouro no seu solo, e muito desse ouro, Espanha, América Latina, naquela época, foi roubado de outras regiões do mundo. Então, concluindo, eu concordo com a decisão da Nigéria e do Ghana em repatriarem o seu ouro, porque nessa fase do campeonato, com essa instabilidade econômica, é importante salvaguardar as tuas reservas, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã com o estado econômico, não só dos Estados Unidos da América, né, como também das economias do G7 no seu todo, caso aconteça aí uma instabilidade nos Estados Unidos da América. Eu quero ouvir a tua opinião sobre a Nigéria, Ghana, Senegal e Camarão estarem a repatriar o seu ouro de solo americano para os seus países. Comenta aí embaixo, né? Eu quero ouvir o teu ponto de vista. E claro, partilha esse vídeo, né? Partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, para as pessoas terem conhecimento de que vários países do continente africano estão a repatriar as suas reservas de ouro para o seu próprio solo. Se inscreva no meu canal do YouTube, o link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.